Aleluias. Os amados irmãos, abram conosco. Aleluias. Livro de Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8, versículo 34. Que diz assim: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. O tema hoje da mensagem é uma vida em santificação. É o tema que o Senhor trouxe para nós hoje, colocou no nosso coração, justamente para esse dia tão especial. Amados, um ano, ele tem 365 dias, quando ele não é um ano bissexto. Geralmente é 365 dias. Lá na antiguidade, e muitas pessoas ainda guardam essa tradição de praticar, ter comunhão, ficar em santificação, buscar mais a presença de Deus por 40 dias que antecede a Páscoa, que também era conhecido o nome de Quaresma. A pessoa guardava esses 40 dias. Tem pessoas que ainda fazem isso ainda, os mais antigos ainda guardam isso ainda. Tem pessoas que nem sabem o que é Quaresma, nos dias de hoje, no século 21. Mas, de 40, passou-se para a Semana Santa, que não começa no domingo, a semana, ela tinha que começar domingo, mas para guardar a Semana Santa, ela começa na segunda-feira, domingo já ficou para trás. Então, eu estava fazendo a conta, de 365, passou para 360 dias. A pessoa, ela pode fazer o que ela quiser. Muitas pessoas, claro, tem muitas pessoas que não estão nessa regra aqui. Isso não é padrão de vida para todo mundo. Então, mas na Semana Santa, tem umas que já dão uma maneirada, porque sabe, naquela semana, Jesus estava lá, sendo julgado, sendo humilhado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele estava lá. Então, amados, aí a pessoa fica na Semana Santa, Sexta-feira Santa, então, aí a pessoa que foi o dia que Jesus morreu por nós, aí que a pessoa ela guarda aquele dia mesmo, mas guarda como se ela fosse aquela pessoa que tem aquela intimidade com o Senhor, mas uma intimidade muito profunda, na Sexta-feira Santa. Aí chega o sábado, aleluia, a Sexta-feira Santa já ficou para trás. Também não é padrão para todo mundo não, isso não é regra para todo mundo. Tem gente que continua ali com a sua fé, independente de crença e religião. Tem pessoa cristã evangélica que guarda essa sexta-feira, a semana, os 40 dias, como fazia lá atrás. Tem gente que guarda, isso não é erro não, a pessoa quanto mais ela aproximar de Jesus, é melhor. Mas a Semana Santa da igreja, nós aqui, ela tem que ser uma Semana Santa ou tem que ter os 365 dias? 365 dias. A palavra diz assim, Jesus falando, sede santo conforme eu sou santo. Então, amados, nós estávamos vendo sobre isso aí. Jesus morreu aproximadamente 1990 anos atrás.
1990 anos atrás. Ele morreu numa sexta-feira, mas no domingo, lá naquela época, a essa hora, Jesus já tinha ressuscitado, aleluia. E Ele está aqui, aleluia. Ele está aqui no nosso meio, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo mostrando para nós que a ressurreição, para aqueles que estão em Cristo, ela é possível e verdadeira e vai acontecer, aleluia. Então, amados, a semana não pode ser uma semana santa, tem que ser um ano santo, a vida santa. Isso aí não pode sair do nosso meio. João capítulo 20, versículo 1. Vamos mostrar isso aqui até para as pessoas que estão em casa nos assistindo pela rede social. E no primeiro dia da semana, qual que é? O domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Aí, quando ela chega cedinho no domingo, Jesus já não se encontrava mais entre os mortos, mas Jesus já estava vivo, conforme está vivo aqui no nosso meio, na nossa vida, aleluias, salvando, resgatando, transformando pessoas. E cumpriu-se a palavra que ele já falava com os discípulos lá atrás, que ele ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Amados, nós lemos um texto aí, santificação. O que significa? É não praticar o mal, é buscar o bem, buscar a paz, é ter comunhão com Deus. Isso é andar em santificação, o qual nós devemos praticar a santificação, praticar ter comunhão com Deus, praticar, porque é viver todo dia, é viver em santificação. É difícil? Que às vezes as pessoas nos provocam a isso, provoca a ira em nós somos seres humanos, conforme fizeram com Jesus, com o próprio Jesus, quando ele chega no templo, e ali estão comercializando produtos, cambistas, e ali Jesus, ele ficou irado com aquilo, mas uma ira santa, porque tinha animais presos, e ali era a casa de Deus, então ele não aceitou aquilo ali dentro. E quantas pessoas estão fazendo os templos de Deus de comércio? Irmãos, mas está muito difícil. Tem muitas pessoas que nem conhecem também essa palavra santificação. E está acontecendo algo muito grave no mundo, irmãos. Na Holanda, igrejas vazias. Na Escócia, igrejas vazias. Na Inglaterra de Spurgeon, John Wesley, que foram grandes pregadores da palavra, que espalharam a palavra pelo mundo quase todo, aí praticamente. Igrejas vazias, igrejas sendo transformadas em bares, restaurantes, salão de festas. Na América, de Billy Graham, praticamente o avivamento pentecostal, também igrejas vazias, templos vazios, templos praticamente minguados de pessoas. Irmãos, nós precisamos renunciar ao mundo e o que ele nos oferece. O mundo tem pouca coisa para a igreja, pouca coisa, a não ser a alimentação que nós precisamos, que é retirada da terra aqui, às vezes um medicamento a pessoa precisa, que a medicina também é constituída por Deus, mas na parte de diversão tem poucas coisas que cabe qualquer um de nós. É você ir lá e você perder sua bênção, ou com alguém lá, a pessoa talvez vai mexer talvez com a sua esposa, ou com o marido, ou com o seu filho, ou você vai ver coisa que não precisa ver, ou você vai escutar coisa que não precisa escutar. O melhor lugar para se estar, ainda mais nos últimos dias, que o Senhor Jesus está às portas, é na casa do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala num texto, um homem totalmente transformado, um homem que perseguia a igreja, mas ele fala ali com muita fé,
num texto que está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele fala sobre mudanças, ele fala uma coisa muito importante para a igreja: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. É forte, irmão. Cristo vive nele, assim conforme Cristo, pela fé, Cristo vive em nós também, em mim e vocês, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, isso é tremendo. Repete comigo: Cristo vive em mim. Glória a Deus, aleluias. Você, meu irmão, você, minha irmã, eu, não somos qualquer pessoa, não. Conforme as pessoas ficam aí, talvez nos julgando aí fora, mostrando para nós que você é fraco, às vezes você não pode, que você não consegue. Nós somos qualquer pessoa, não. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aleluia. Nós somos diferenciados, não é porque a gente é melhor do que outras pessoas, não, porque nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida e vemos Ele como o único e suficiente Salvador. É Ele, não tem outro, não tem outro caminho, é só Ele. Não tem um caminho que mais curto ou mais longo, é Jesus Cristo. É Jesus. Jesus que derramou seu sangue por nós. Jesus que morreu a nossa morte. Jesus que sofreu tudo aquilo que era para nós sofrer. E nosso endereço, se não houvesse uma nova aliança, já estava concretizado, já estava consumado o nosso destino final. Conforme Jesus, assim que ele fecha seus olhos, ele vai lá no inferno e traz cativo o cativeiro. Pessoas que buscavam a presença de Deus estavam lá, mas Jesus levou para ele, aleluia, o povo dele que estava lá e tirou. E teve algum demônio, algum diabo que impediu Jesus de ir lá dentro do inferno? Ninguém pode impedir o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus tem plano na sua vida, Ele vai cumprir, meu irmão. Quando você está com Jesus, você está com tudo, aleluias. Nada mais te falta. Quem está com Jesus, nada mais falta. Nós já estamos com tudo que nós precisamos, aleluias. Irmãos, e Jesus então, ele começa a perder a sua vida já no Getsemane, onde começa a suar grandes gotas de sangue. Ali, a pessoa, nós sabemos que o sangue é vida. Então ali ele já começa a perder a sua vida começa a ser tirada ali. Depois então ele vai lá para o palácio, onde se encontrava lá Pôncio Pilatos, e ali ele leva açoites, socos, pontapé, humilhado, até pelos religiosos da época. Irmãos, e ali Jesus então recebe uma coroa de espinho, um homem justo, um homem inocente, que pregava amor, que expulsou demônios de várias pessoas, curou cego, paralíticos, surdos, mudos, agora está sendo ali acusado, que eles nem sabiam de quê? Que ele não tinha pecado nenhum. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo ali, e era preciso fazer, que já estava profetizado no livro de Isaías, que assim seria a morte dele, morte de cruz. Então, amados, às vezes a gente sente assim, por que a igreja é tão perseguida? O próprio Jesus foi lá atrás perseguido, e falou para a gente também, por causa do nome dele, nós seríamos odiados. Irmãos, o sangue de Jesus, cada vez que ele saía do corpo dele, de Jesus, ia caindo, ia trazendo vida para nós, ia trazendo, vamos dizer, esperança para a população. Todo aquele que cresce no Senhor Jesus, naquilo que estava acontecendo, teria a vida eterna. Irmãos,
Mas que sangue é esse que nós estamos falando? Será que é um sangue de uma pessoa comum? Jesus estava ali como uma pessoa comum, mas aquele sacrifício significava o quê? Que aquele sangue era um sangue que transforma a pessoa, que cura as pessoas, que purifica as pessoas de todo pecado, que salva as pessoas. É um sangue diferenciado de um justo que passou por aqui. Amados, mas qual que é a função do sangue na vida hoje das pessoas física, no nosso caso aqui, naquele tempo também? O que significa o sangue? Uma palhinha aqui só para a gente, é muito mais, mas a gente trouxe aqui o fundamental. O sangue é um elemento essencial à manutenção da vida. Ele é considerado um tecido líquido que circula pelo corpo com funções como levar oxigênio e nutrientes a todos os órgãos, defender o organismo contra infecções e participar na coagulação. Irmãos, a função do sangue é tão importante que se eu cortar aí no seu braço, arranhar alguma coisa, e o sangue não te fazer esse papel aí, você vai perdendo sangue até você morrer. Vai perder o sangue, vai sair até... Então, ele tem a função de coagular o sangue para parar de sair o sangue. Quando o corte é muito profundo, você tem que tomar ponto rapidamente, porque senão o sangue também, você perde muito sangue, você morre. E tem casos de acidente, a pessoa já chega e vai fazer o que? A transfusão de sangue. Vai repor o sangue e perder, senão também ela não consegue sobreviver. Mas Jesus não olhou para isso. Foi muito sangue derramado por mim e por você, para a nossa salvação. Irmãos, nós vemos que as igrejas estão aí praticamente, vamos dizer assim, mornas. Mas a igreja morna vai entrar no céu? Não vai. Porque não é quente, nem frio, mas é morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, no dia de hoje, a igreja tinha que estar superlotada. Todas as igrejas. E tem igreja que não busca a presença do Deus verdadeiro, que está lotada, que está cheia. Jesus está voltando. Está mostrando para nós que o fim está próximo. Nós estamos vendo por aí muitas atrocidades diariamente, dioturnamente. Nós estamos aqui agora, tem coisas ruins acontecendo por aí, mais coisas ruins do que coisas boas, mesmo hoje, no dia de Páscoa. Ninguém respeita mais isso, claro, com a forma, sempre guardando a proporção das pessoas cheias do Espírito Santo que tem ainda no mundo, aleluia. Irmãos, precisamos ser gratos a Jesus, pelo amor, pela coragem, pela perseverança que ele teve, por ter sofrido uma morte tão cruel, que era a morte de cruz, que era para bandido, assassino e ladrão. Jesus foi pendurado lá. E o ladrão, o assassino chamado Barrabás sai. Mas quem pediu isso? O povo e os religiosos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Irmãos, Deus é muito bom para conosco, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, aleluia. Para nós que somos salvos, a palavra de Deus é o poder de Deus na nossa vida, é o poder de Deus na nossa vida. Então, amado, por isso a igreja do Senhor Jesus, ela é poderosa. Eis que vos dou o poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada vos causará dano algum, diz a palavra do Senhor. Então a igreja é poderosa sim. Você é poderoso, meu irmão. Você é poderoso, minha irmã. Você é poderoso sim. Aquilo que você tocar com fé, com certeza, Deus vai te usar para curar aquela pessoa. Deus vai te usar para falar para aquela pessoa, porque você é poderoso, você é poderosa, minha irmã. Glória a Deus, aleluias. A igreja do Senhor Jesus, ela
precisa orar, porque quando a igreja se une em oração, a igreja estremece o inferno, aleluia. Aquela legião, aqueles demônios talvez estavam sendo encaminhados para a sua casa, através de uma maldição que alguém lançou sobre a sua família, estavam caminhando para a sua casa, para destruir sua vida, para destruir seu casamento, destruir sua família. Quando você ora, ou quando ele chega perto da sua casa, naquela casa eu não posso entrar, naquela casa eu não posso tocar, porque aquele ali, ele é servo daquele outro, aleluia. E ele sabe que Jesus é muito mais forte, que Jesus é o próprio Deus, aleluia. E ele lá no céu, aonde ele morava, como o quarto ser mais importante no universo, era Pai, Filho e Espírito Santo, quarto ser, vamos dizer assim, era ele, regente da orquestra de Deus. Mas a soberba subiu na cabeça dele, ele tentou destronar Deus, e Deus expulsou ele e a terça parte de anjo do céu. E ele caiu aqui como um raio bravo, furioso, destruiu tudo que tinha por aqui. Depois Deus veio reconstruindo tudo de novo, aleluia. E é por isso que a palavra fala: o mundo jaz no maligno. Depois na sua casa você vê lá Ezequiel capítulo 28, fala sobre isso aí, quando ele foi expulso do céu, foi julgado aqui para baixo. Então, amados, ele está furioso. Marcos, vamos voltar lá no tema, Marcos 8,34, glória a Deus. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, aleluias. O que é isso aí, meus irmãos? É negar as vontades da carne, é negar o nosso próprio querer, é negar você mesmo negar todas as coisas que você está com vontade de fazer, você negar e seguir Jesus. Você tem que negar você mesmo e deixar que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, na nossa vida, aleluia. Porque quando a gente segue o nosso pensamento, a gente segue o nosso coração que é enganoso, a gente faz errado. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós fazemos o certo, o correto, o inteligente de se fazer. Amados, seu corpo está sempre te dando uma ordem: faz isso ou fala aquilo, né? Vai lá e briga ou fica calado. O corpo está sempre te dando uma ordem, mas o Espírito Santo, ele vem falando com você, dirigindo a sua vida, a nossa vida, o que fazer. E o Espírito Santo, a voz de Deus, precisa prevalecer sobre as nossas vontades, prevalecer sobre o nosso coração que é enganoso e perverso, mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus. Por isso que o Espírito Santo, ele começa a nos mostrar o que fazer naquele momento, naquela situação. Às vezes você tem que estar encurralado, irmão, talvez com um casamento, talvez com um filho, talvez financeiramente, que você talvez pensa assim: eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. Eu acho melhor que talvez eu tivesse, se eu morresse era melhor. Eu já pensei dessa forma, irmão. Já pensei dessa forma em alguma situação, também acabou, não tem mais problema disso, daquilo. Mas o Espírito Santo falou assim: não, a vida e a morte pertencem a Deus, é a Deus. Tem muitas pessoas que vão tomando decisão, ou decisões com o seu próprio entendimento, e essa decisão vai levar ele para o buraco, para o fundo do poço. Tem pessoas, isso porque ele está tomando as próprias decisões, com a sua própria razão, sua própria vontade, às vezes até mesmo agindo mais na emoção do que na razão, e então ele vai se afundando. Tem muita gente que ela procura o fundo do poço, mas nós acreditamos, eu acredito no Deus, você acredita no Deus, que tira a pessoa de lá quando ela quer.
Ela precisa querer também sair de lá, porque Deus está agora, né, agindo através das orações para tirar aquela pessoa onde ela está enfiada. Quando a gente fala fundo do poço, a pessoa pensa, não, é o poço. Não, pode ser das drogas, pode ser em bebida alcoólica, pode ser os caminhos tortuosos, pode ser caminho de crime. O Senhor está tocando naquela pessoa, mas ela está dando razão, ouvido ao seu corpo, ao seu entendimento, não à voz de Deus. Que você está orando na sua casa para que Deus toque naquela pessoa. E quando Ele toca com a pessoa, deixa Ele tocar, acontece mudanças, acontece transformações, aleluia. Nós sabemos disso. Glória a Deus. Irmãos, toma a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Quer dizer, a cruz era leve, não pesada. Mas Ele fala para a gente tomar a nossa cruz, quer dizer, não desanimar, mesmo que venham os problemas, né, no casamento, falta de dinheiro, problema de enfermidade, toma a sua cruz, fica firme e siga-me. É seguir os passos de Jesus. Jesus teve vida fácil aqui? Não, foi perseguido, só fez o bem, e ali, mas Ele pegou a cruz dele e foi embora. Então, para a gente seguir os passos de Jesus, nós precisamos sofrer também. Praticamente é isso que Ele está falando aqui. Praticamente é isso. Passar onde que Ele passou, passar o que Ele passou, pregar a palavra, pregar amor, pregar perdão. Então, amados, é preciso fazer isso. Às vezes, a cruz parece pesada, e às vezes parece que ela está pesada. Às vezes ela parece pesada, e às vezes parece que ela está pesada. Sempre o inimigo vai tentando colocar em você que você deve se afastar do caminho que é Jesus e seguir a sua vida, aproveitar a sua vida. É isso que a gente está falando aqui. Mas para carregar a cruz é preciso o quê? Perseverança. É preciso fé, é preciso comunhão com Deus, é preciso orações, vamos dizer assim, incansavelmente, todos os dias. Nós precisamos orar todos os dias, irmão. Por quê? Porque nós comemos todos os dias, nós bebemos todos os dias. Então é preciso, é algo que precisa acontecer naturalmente. Você não precisa assim fazer aquilo por obrigação, não. Você tem que ter um costume de orar todos os dias, para se fortalecer no Senhor. É hora de orar. Tem gente que não tem tempo para orar, mas na hora de você deitar e na hora de você levantar, é preciso você ser grato a Deus e agradecer que você venceu aquele dia, e no outro dia, quando você acordar, agradecer porque você acordou, aleluia. É preciso fazer isso. Poucas pessoas fazem isso. Pastor, como é que você sabe? A gente sabe, tem pessoas que nem ora, não ora, irmão. Fala que não ora, não ora de vez em quando. Mas ele come de vez em quando, ele bebe de vez em quando? Não, todo dia. Deu fome, ele vai lá comer. Irmãos, Jesus venceu, aleluia. Nós também podemos vencer, porque a igreja do Senhor Jesus, a igreja, ela é poderosa, perseverante, ela é vencedora, é uma igreja ungida, é uma igreja capaz. O inimigo sempre fica colocando no nosso ouvido que é difícil, que é impossível, mas isso é mentira, porque ele é o pai da mentira. Isaías 53, versículo 3 e 4, glória a Deus. Ele era desprezado. Então muitas das vezes nós somos desprezados na nossa casa, no nosso trabalho. Tem empresa aí que prefere colocar uma pessoa ímpia do que um cristão lá dentro, às vezes por mau testemunho que os antigos já deram. Então, ele era desprezado. Então, às vezes nós somos desprezados, mas quando precisa da gente, chama a gente lá para orar, no hospital, na casa, é assim que funciona. E o mais rejeitado entre os homens, às vezes não são rejeitados. Eles preferem estar no meio lá, conversando lá com os ímpios, que não vai acrescer nada na vida dele, não vai adiantar nada na vida dele, mas ele prefere conversar com o ímpio do que você que é cheio do Espírito Santo. Você fica de lado, porque tem a turma dele que fala a linguagem dele, você fala uma língua diferente. Lá eles falam que não pode, você fala que pode. Lá eles falam que não tem jeito, você fala que tem jeito.
Então essa língua não é a mesma língua deles. Então eles ficam te rejeitando, você fica para um canto. Quando a gente não é escarnecida ainda por eles. Homem de dores. A igreja sente dor. Porque a igreja chora, geme. Talvez por você mesmo e pelaquela pessoa que você ama, né, que você está orando por ela, pela família, pelo vizinho que te pediu oração, pelo colega de trabalho. Então, homem de dores, a igreja geme, mas está ali firme, porque o Senhor Jesus tem nos fortalecido a cada instante, aleluia. Glória a Deus. E experimentado momentos. Quer dizer, o sofrimento a gente tem ele, mas a gente acaba ficando forte naquele momento, a gente acaba sendo resiliente, se fortalecendo dentro daquilo que a gente vai passando. Você vai passando uma experiência, assim, eu consigo, que eu já passei por isso lá atrás, e hoje, se acontecer de novo, eu tenho certeza que meu Deus me fortalece para me vencer mais essa batalha, mais essa luta, aleluia. Experimentaram esse sofrimento e como um de quem os homens escondiam o rosto. Está lá. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mais um. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas, a minha, do pastor Moisés aqui, de cada irmão que está aí, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, levou tudo sobre ele, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Glória a Deus. Irmãos, ele não foi só machucar, ele foi moído. Moído, o que é isso? Apanhou muito para que hoje a gente estivesse aqui. Apanhou muito para que se cumprisse as sagradas escrituras. Foi humilhado, ele não precisava passar por nada disso. Se ele quisesse, ninguém punha a mão nele, ninguém conseguia segurar ele, ninguém pendurava ele naquele madeiro, mas tinha que se cumprir as sagradas escrituras, aleluias. Ele precisava morrer por nós, mas ele levou sobre ele todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dores e enfermidades, ele levou sobre ele naquela cruz, aleluias. Irmãos, a gente está sempre falando aqui, nós não somos moradores daqui não, nós estamos de passagem. O Senhor, ele foi preparar lugar para cada um de nós que estamos aqui, e para quem também não está, que é a nossa família, aleluia, pela fé. Quem crê verá a glória de Deus, aleluia. Tudo pode aquele que crê, aleluia. Então, amados, essa nossa família não está aqui, nós estamos orando, tem jeito, tem tempo, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, tem jeito. E eu vou falar um negócio para os irmãos, ele gosta de trabalhar no difícil, naquele você fala, aquilo ali é impossível, ele nunca entrou na igreja, ele já mexeu com o pastor lá na porta da igreja, ele já mexe com o crente, aquele ali esse aí que Jesus gosta. Gente, um homem mais difícil de lidar com ele, de falar a palavra de Deus, ou de falar pelo menos judeu, chamava-se Saulo de Tarso, pois ele foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus no Novo Testamento, e virou o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, assassino. Estevão morreu apedrejado aos pés dele, homem muito inteligente, falava praticamente de 5 a 6 idiomas mais ou menos. Então era o homem ideal para levar a palavra aos gentios, porque o povo de Deus naquela época era praticamente, não tinha conhecimento da palavra, assim, praticamente não sabia nem ler nem escrever, era analfabeto, mas ele não, ele foi formado aos pés de Gamaliel, era um homem muito inteligente, então ele podia pregar, vamos supor, se fosse nosso caso aqui, pregar lá na Venezuela, pregar nos Estados Unidos, pregar na Alemanha, ele podia fazer isso, porque ele falava vários idiomas. Então Deus usou ele, mas ele não sai de qualquer jeito não. Primeiro ele vai nesse lugar todo onde Jesus passou, e ele vai pegando todas as informações, para depois escrever várias cartas, e está inserido aqui na palavra do Senhor, aleluia. Ele foi confirmar tudo aquilo que ele ouviu, que ele não conhecia Jesus, ele era perseguidor da igreja. Amados, temos que seguir
Jesus. Ele falou: siga-me, e fazer o que ele fez, e para onde ele foi também, porque ele morreu, ressuscitou, e hoje está sentado à destra de Deus, aleluia. E nós vamos para lá, sentar à direita de Deus. Mas Mateus 25 fala, e 41 fala, aquele, quando for julgado, né, as ovelhas serão colocadas à direita, mas os bodes serão lançados à esquerda. Está escrito lá, Mateus 25, 41. Irmãos, 1 João 2,6. Vamos ver o que está escrito lá, para a gente meditar aqui. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, amado, minha amada irmã que está aqui, Jesus, ele brigava com as pessoas? Não, ele amava as pessoas. Jesus, ele jamais perdoou alguém? Não, ele perdoava as pessoas, mesmo aquelas pessoas que ofendiam ele perdoava aquelas pessoas. Ele sempre estava ajudando, orando, ensinando, mas o principal, ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluias. Nunca passou, nunca pisou neste mundo ninguém igual a Jesus Cristo. Nunca não guardava amargura, e fala assim a palavra de Deus, sobre o sermão na montanha. Os irmãos estão sentados aí, se tiver calor, a gente aciona aí o diaconato, liga os ventiladores que está fazendo muito calor. A cadeira lá quebrou, põe outra para o irmão lá. O irmão às vezes levanta a mão, leva um copo de água para o irmão. Não, Jesus fazia o sermão da montanha, as pessoas sentavam nos pastos, não tinha microfone, mas era difícil uma pessoa arredar o pé, era difícil uma pessoa conversar com outra do lado, porque dizem que os historiadores, Jesus falava, a voz dele era como um veludo, como um mel, e a pessoa não conseguia sair de tamanho amor que saía da boca daquele homem. O olhar de Jesus era penetrante, ele olhava para as pessoas ficavam como que hipnotizadas, ouvindo aquele homem falar, aleluias. Esse é o nosso Senhor Jesus, é esse mesmo homem que estava lá, né, olhando talvez todo machucado para o povo, e o povo gritando, salte Barrabás. Ingratidão. Mas era preciso acontecer dessa forma, era preciso. Aquele homem chamado Pôncio Pilatos, quando ele lava as suas mãos, tem muita gente, que eu já ouvi falar isso aí, tem muita gente que fala assim, aquele homem ele mostrou ser um homem, vamos dizer, um homem bonzinho, né? Que ele não crucificou Jesus, mas ele lavou as suas mãos. Aquele homem era um canalha, aquele homem era um assassino, aquele homem era cruel, mas Jesus, ele não conseguiu condenar Jesus, e nem podia. A própria mulher dele, naquela noite que antecedeu a crucificação de Jesus, ela falou assim, deixa esse homem quieto, que essa noite muito ele me incomodou em sonhos, a mulher de Pilatos. Por quê? Quem precisava condenar Jesus era o povo, porque senão ele ia morrer por Pilatos. Então ele tinha que morrer pelo o povo, a pedido do povo, para que ele salvasse o povo. Meu irmão, para que ele salvasse o povo, então ele tinha que morrer pelo povo. Faz uma coisa meio complicada, tinha que morrer pelo povo para ele poder salvar o povo, porque ali, conforme nós falamos no começo, estava sendo construída uma nova aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden. Tá, então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Aí vem Jesus Cristo, que antes os cordeiros que eram o melhorzinho, o mais bonitinho, aqueles que eram mais amados ali do meio da família, né? Ali as pessoas pegavam ele e ia sacrificar quando acontecia o pecado, e os pecados eram encobertos. Mas quando vem Jesus, o próprio Filho do Senhor, ele vem, então vem o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro Pascal, para quê? Para que todo nele, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele é morto, o verdadeiro Cordeiro. Aí ele não encobre, mas ele tira o pecado do mundo, aleluia.
Glória a Deus, aleluias. Irmãos, se seguirmos a mesma trajetória do Senhor Jesus e partimos antes do grande arrebatamento da igreja, também nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar, assim como ele ressuscitou naquela época. A igreja também vai ressuscitar. A igreja vai ressuscitar. Os nossos irmãos que partiram estão em outro lugar, mas está escrito, 2 Tessalonicenses 4, 16, 17. Quem já partiu antes do arrebatamento da igreja? 2 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17. Primeiro. Glória a Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Está vendo, irmãos? Vai se cumprir isso aí, e não vai demorar muito. Não vai demorar muito para acontecer isso aí. Aleluia. Que estejamos preparados. Não deixe, meu irmão, essa chama que arde em você se apagar. Botija cheia. Estejamos preparados, que a gente não faça conforme aquelas 5 virgens que foram buscar mais azeite, aí quando elas voltam a porta já tinha fechado. Que a gente fique sempre com azeite em reserva. O que é isso? Uma vida de santificação, em comunhão com Deus, intimidade com Deus, buscando todo dia tem problema, então todo dia tem que ter oração, para você voltar a encher a botija, nessa encher do poder de Deus, todo dia. Irmãos, tem pessoa que acha que o milagre é o suficiente. Eu gosto na igreja, eu gosto de ver milagre acontecer. O milagre já somos nós aqui. Aleluias. Nós aqui já somos o milagre. Nós chegar na nossa idade, nós somos mesmo aquela criança está ali, que é o neto da irmã, está ali no chão ali. Ele é um milagre, senão nem nascer ele não nascia. Nem nascer ele não nascia. Então o Senhor permitiu que ele nascesse. E nós chegar na idade que a gente está aqui, nós já somos o milagre de Deus. Então, as igrejas não podem estar cheias por causa de milagre, não. As igrejas têm que estar cheias de verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, aleluias. O milagre acontece todo dia, porque nós estamos vivendo essa vida aqui. Então, é Marumbi, Bonfim, Santa Paula, Progresso, então nós estamos aqui. E alguma coisa que a gente vê no noticiário, tanto no jornal escrito, quanto na televisão, você vê alguma coisa. Mas no mundo, tem lugar que nem televisão, está acontecendo muitos milagres e a gente não sabe. Então nós estamos vivendo esse pedacinho aqui, que a gente conhece. Mas é para fora, o milagre está acontecendo a todo momento, a todo instante. Amados, nós temos que ter uma vida consagrada a Deus. Temos que estar preparados. Esse domingo de Páscoa, muitas pessoas nem sabem o que está acontecendo. Está comemorando a Páscoa, está esperando, tem gente que está esperando o coelhinho botar ovo, até agora o coelho não bota ovo. Está esperando o coelho botar ovo. Vai ficar lá, morrer lá, o coelho não vai botar ovo. Isso é comércio. O que mais importante aconteceu lá atrás, quase 2000 anos atrás, foi a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. É isso que a pessoa tem que estar comemorando. Mas a gente vê vários lugares aí, muita cerveja, muito isso, muito aquilo, e está comemorando também, tá? Porque é um domingo, amanhã é segunda-feira e vai tocando barco, mas nós não. Nós sabemos que é um dia muito especial para a igreja, para a nossa vida espiritual, aleluias. Inclusive está aí a mesa, o banquete, o pastor hoje falou de manhã sobre a mesa aí, daqui a pouco está simbolizando o que isso aí? Jesus Cristo. O corpo dele e o sangue dele está aqui, simbolizado aí no pão e no cálice, aleluia. E nós vamos participar, vamos colocar dentro de nós isso aí, simbolicamente falando.
Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar lá. Marcos 8, 35 e 36. Glória a Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, e do Evangelho, esse a salvará. O que está falando ali? Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. O que está falando ali? A nossa vida, nós devemos encostar ela de lado, aqui não tem nada para a gente, aquilo que nós falamos lá atrás. Mas, por amor do Senhor Jesus, nós perder ela, nós vamos ganhar, porque nós vamos ser salvos, irmãos. E a nossa passagem aqui, ela é muito rápida, muito rápida. Eu estou vendo ali, né, a nossa amiga Laurinha, eu até dei um hino para ela. Eu trabalhava lá, ajudava no escritório lá na tesouraria da igreja. Então ela ia lá pequenininha, e aí eu escrevi um corinho, era infantil mesmo, da escola bíblica dominical, e dei para ela. Ela tem guardado até hoje, não tem, Laurinha? Está guardado lá na casa dela, desse tamanhozinho, a Laurinha, está quase casando já a Laurinha aí. Eu estou mantendo casamento para ela, né? E olha como é que cresce, irmão. Parece que foi ontem isso aí, pequenininha, ia lá, ficava do lado do pai dela, e ali eu falei assim, leva esse corinho, você guarda lá que um dia eu vou te pedir ele. Aí ela falou, está guardado na casa dela até hoje lá. Ela é pequenininha. Então, amados, assim é a nossa vida também. Outro dia mesmo nós estávamos com 14, 15, 16 anos, hoje nós já estamos com 50, 60, 70, 80 anos, e passou rápido, parece que foi ontem mesmo. Irmãos, é perder tudo que esse mundo que jaz no maligno oferece para nós, mas ganhar a vida eterna. Então tem que ficar firme com Jesus. Versículo 37. Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Irmãos, eu vou te falar. O homem, em troca da sua alma, o que ele daria? Muitas pessoas estão perdendo a sua salvação a troco de nada. De nada. De um copo de cerveja, de uma briga, talvez por causa de uma namorada, por causa do namorado. Estão a troco de nada. A troco de nada. Não fazem isso aqui para ouvir uma oração, para ouvir uma pregação. Não tem um momento com Deus. Não tem nada. Isso inclui pessoas da minha família, talvez da sua família também, talvez quem está nos assistindo. Precisamos ter um tempo para ficar ali em comunhão com Deus, buscar a presença de Deus na nossa vida, nos encher do Espírito Santo, aleluias. Precisamos ter esse tempo para Deus, que Ele tem todo o tempo para nós, aleluias. E nós não temos 5, 10 minutos para Deus, Ele tem todo o tempo do mundo para nós arrepender dos nossos pecados, entregar a vida para Jesus. Mas está chegando a hora. Está chegando a hora. Então, amados, agora Jesus deixa uma advertência. Marcos 8, 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. O que ele está falando ali? Quando ele vier na glória, não aqui, mas nos ares, para buscar a igreja, aqueles que não tiveram vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, de buscar a presença dele, tiveram tempo para ele, verdadeiros adoradores na presença de Deus, essas pessoas vão ser arrebatadas. Mas os outros, está lá falando lá, porquanto qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, quando Jesus chegar com os anjos lá no céu,
A igreja será arrebatada, levada pelo Espírito Santo, mas essas pessoas que envergonharam Jesus, elas ficarão aqui. E aí a segunda leva vai ser mais difícil. Aí vai ter dor, vai ter ranger de dente, e agora é de graça. É só a pessoa abandonar essa vida, esses caminhos tortuosos, essa vida que ela vem levando aí, entregar a vida para Jesus. É simples assim. Mas nós temos aí um inimigo estrategista, que vem abalando as famílias, que vem ali muito forte em cima daquelas pessoas que são fracas espiritualmente. Mas quando ele enxerga pessoas como você que está sentado aqui, cheio do Espírito Santo, ele fala assim, ali tem luz, com aquela luz eu não posso, que eu sou trevas. Então é preciso a chama que arde no nosso coração, que é a presença de Deus, é preciso estar acesa, para que ele não se aproxime de nós. Quando ele chega mais próximo de nós, é debaixo dos nossos pés, aleluia. Irmãos, o tempo está curto, vamos vigiar, meus irmãos, vamos ficar firmes, está chegando a hora. Disse Jesus, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Está escrito lá em Atos capítulo 20, versículo 29. Então no meio de nós surgirão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e isso tem acontecido. Tem pessoas enganando o povo no púlpito, tem pessoas enganando o povo aí na rua, e pessoas que conhecem a palavra de Deus. Vai lá na igreja, que lá está acontecendo milagre, está acontecendo aquilo, Deus está enviando os anjos lá, você vê anjo andando para um lado, você vê anjo andando para o outro. Irmãos, anjo é espírito. Anjo pode se transformar em ser humano? Pode, mas amando de Deus. Não pareceu anjo na porta de Ló? Então, amados, anjo é espírito. Então a gente tem que ter cuidado quando você recebe uma pessoa na sua porta. Então a pessoa fica falando um montão de coisa, a pessoa vai lá naquela igreja para ouvir, para ver milagre acontecer, e às vezes até a coisa combinada. Tem igreja que realmente acontece, tem muitas por aí. Não estou falando que isso é regra para todas as igrejas, mas nós estamos falando que a pessoa tem que ir na igreja para adorar o Senhor, para falar com Deus e ouvir Deus falar com a gente. É isso que nós estamos falando. É saber o que é uma Páscoa, é saber o que é um Natal. Tem pessoa que não sabe, acha que Natal é comemorar, beber, é ficar ali junto com a família, mas beber, fazendo. Não, tem que ter um momento de reflexão, um momento de mostrar que no Natal foi o quê? Está comemorando o nascimento de Jesus. E a Páscoa significa o quê? Está comemorando o quê? A ressurreição do Senhor Jesus. Sexta-feira da Paixão, ali a gente lembra a morte de Jesus. Mas eu te falo que essa geração aí, conforme sempre falo que nem todo mundo, mas uma grande parte não sabe nada disso. É feriado, é uma semana, é feriado prolongado, é sexta, sábado, domingo. Eles falam assim, tem gente que nem na quinta já não trabalha, ponto facultativo. Então ele já sabe que é feriado, faz isso, vou para lá, vou para cá, mas não sabe o que está acontecendo. Irmãos, cada dia que passa, nós notamos a aproximação de Jesus. Assim, espiritualmente, você vai sentindo que está chegando a hora, pelo esfriamento da igreja, porque a Bíblia fala sobre isso que ia acontecer. As pessoas iam se perdendo diante daquilo que vão sendo colocadas, as coisas vão ser colocadas no mundo para a pessoa aproveitar a vida, para curtir a vida, mas aí entra aquele versículo novamente, o mundo jaz no maligno. Irmãos, você acha que tudo que você está vendo aí fora, você acha que tem como retroceder isso aí lá atrás novamente? Voltar, tirei o pão do gato, pique esconde, pique bandeira, queimada na rua. Tem como voltar isso lá atrás? Não volta mesmo. As crianças de hoje estão tudo sedentárias, nem vão viver muito tempo, só se Deus quiser. Ou o Senhor Jesus não voltar antes. Elas estão tudo sedentárias, porque o exercício delas corre muito, mas a corrida é no celular, é no dedo ali. O dedo está bom,
porque está ali, né? Mas igual a gente de bola na rua, você não vê isso mais não, a molecada jogando bola, é poucos momentos você vê isso, antigamente era brincadeira nossa, era isso aí. Então tem como retroceder casamentos por aí. Irmãos, quem ultimamente, talvez você pode ter visto, mas é raro, nos últimos 10 anos aí, se eu vi 1 ou 2 casamentos, uma noiva vestida de noiva, saindo da casa dela, todo mundo na rua ia olhar antigamente, não está tendo isso aí mais não, eu não estou vendo não, só você está saindo escondido de casa, e aí ninguém está vendo mais ninguém está vendo mais ninguém, está dentro de carro, mas antigamente todo mundo ficava esperando a noiva sair, jogava arroz, quem lembra disso aí? Jogava arroz na noiva, a irmã Caminha lembra, né? Você também lembra, irmão? Então, a gente está novo ainda, a gente pode falar, né? Aquele menininho lá não lembra não. E nem vai ver isso mais, porque não está tendo casamento mais, está muito difícil. Está muito difícil. Porque o jovem, o homem, não acredita na parceira que está ali namorando. Ele não tem confiança total para aquilo. E vice-versa. Ainda existe alguns casamentos do povo de Deus, ainda existe ainda, a pessoa criada na presença de Deus, né, tanto o homem quanto a mulher, mas a maioria que a gente está vendo aí, são pessoas de dentro da igreja saindo, irmão, saindo para aproveitar a vida lá fora não tem nada para nós não. Então, amados, Jesus falou, vou repetir aqui, eu sei que depois da minha partida, quer dizer, ele partiu, mas deixou outro Consolador, o Espírito Santo. Entre vós penetrarão lobos vorazes. Está lotado aí, com cada um dente desse tamanho para te destruir. Que não pouparão o rebanho. Quem que é o rebanho? Nós. Eles estão mais preocupados com nós do que o pessoal que já está na mão deles lá fora. É com a igreja. É com a igreja. Então, amados, nós temos muitas pessoas aí cheias do Espírito Santo de Deus, aleluias. É isso que fortalece as igrejas. Por isso que a gente fala daquela oração de quarta-feira, onde o povo se reúne para orar. Que talvez em casa você está fraco para orar. Ou talvez naquele momento da sua vida, é um momento que você está passando de fraqueza, fraqueza espiritual, talvez problema de enfermidade, você está sem força para orar. Aí você vem na igreja, aí todo mundo orando, aí você vai entrando ali na comunhão, novamente, aí a fogueira novamente começa a acender dentro de você, e você sai daqui naquele fogaréu, aleluia, cheio do Espírito Santo. Por isso a oração de quarta-feira. Então, nós precisamos encher isso aqui na quarta-feira. Ah, pastor, mas não tem tempo. Tá, tem a sexta-feira, tem um domingo. Então, amado, porque a igreja é dividida assim, tem a pessoa que vem na quarta-feira. Estou falando assim, as igrejas que eu estou falando de modo geral. Tem a pessoa de quarta-feira, tem a pessoa de sexta-feira, tem a pessoa do domingo, tem a pessoa da Santa Ceia, o ceieiro, só vem na Santa Ceia. Mas Deus está com ela todos os dias. Sendo que ela escolhe quarta, outro escolhe sexta, outro escolhe domingo, mas Deus está com ela todos os dias, de segunda a segunda, ou de domingo a domingo. Então, amados, nós temos que refletir sobre o poder de Deus. Tinha uma pessoa que disse que não precisava de Deus, que Deus não existe. Aí esse pastor lá atrás falou assim, não existe não? Como é que você está respirando aí? Ah, estou respirando porque é o oxigênio, então tá. Então você está devendo, quantos anos você tem? Ah, estou com 50 anos, você deve 50 anos de oxigênio para Deus, você vai pagar isso para Deus. Que se Deus desligar o seu oxigênio, você morre. Então você vai pagar a Deus, então porque é Deus que faz o oxigênio, para nós é Deus. E você falou que Deus não existe, então ele vai desligar o seu oxigênio, você morre. Se desligar o oxigênio do mundo, a gente morre. Jesus, por isso que fala que a palavra é semente, Jesus era semente. Ele teve que morrer para dar vida a nós. Ele morreu, uma semente, é a palavra. Ele é a verdade, ele é o caminho e a vida. Foi uma semente que morreu para dar vida para nós. Então, amados, essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração. Feche seus olhos aí, coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando neste momento. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Você possa ficar edificado na rocha que é o Senhor Jesus. Quem tem compromisso tem.
Nós temos irmãos aí que chegou correndo aí, lá para poder participar da Santa Ceia, sabe da falta que faz a não participação da Santa Ceia. Então, a importância da Santa Ceia. Então vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais esse dia especial, ó Pai, o qual, meu Deus, há 1990 anos aproximadamente atrás, o Senhor, meu Pai, essa hora tinha ressuscitado lá em Jerusalém, meu Deus, e estava caminhando e ficou aqui, meu Pai, neste mundo por 40 dias, meu Deus, depois ascendeu aos céus, ó Pai. Oh Deus de poder, nós sentimos a Tua presença neste momento, nós sentimos o Teu caminhar no meio da igreja, meu Deus. Senhor, venha abençoar a vida deste homem, a vida dessa mulher, essa pessoa, meu Deus, este homem, meu Pai, essa mulher, esse jovem, meu Pai, que está nos assistindo pela rede social, ó Pai, abençoa essa casa, meu Deus, edifica essa vida, meu Pai, salva essa pessoa, salva a família dela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que haja transformação, que haja mudança, meu Deus, pois, meu Pai, foi construída uma nova aliança, meu Deus, com a morte do Senhor Jesus, ó Pai, tudo isso para a nossa salvação, tudo isso, meu Pai, para que a gente pudesse conquistar a vida eterna, através, meu Pai, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nos abençoa, meu Deus, meu Pai, fala conosco, meu Pai, continua transmitindo para nós, ó Pai, a Tua palavra, continua, meu Pai, nos enchendo com o Teu poder, continua, meu Pai, falando em nossos corações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, não nos deixe desviar nem para a esquerda, nem para a direita, para que a gente fique firme na Tua presença. Abençoa, meu Deus, meu Pai, a vida do pastor Daniel, a vida dos pastores auxiliares, a vida de todo, meu Pai, corpo oficial da igreja, de toda a membresia, dos nossos familiares, ó Pai, o nosso emprego, meu Pai, os nossos vizinhos, ó Pai, as pessoas que nos pediram oração e nos pedem oração a cada momento, abençoa, toca, meu Pai, liberta essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém, Jesus, e todos digam, graças a Deus, glória a Deus. A amada igreja pode se assentar em nome de Jesus.